Você conhece quem é o futuro novo primeiro-ministro japonês? Shigeru Ishiba ganhou as eleições e ele é o novo líder do Partido Liberal aqui do Japão, também conhecido como Partido Ultranacionalista. Eu vou contar para vocês nesse vídeo um pouquinho sobre quem é esse novo primeiro-ministro que assume logo no dia 1º de outubro, conhecido também como depois de amanhã aqui no Japão. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem está falando aqui é o Mário. Espero que vocês estejam todos bem. O novo primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ele é um cristão protestante. Mas muito tempo que eu não ouvia falar que tinha cristão protestante ainda no Japão. Por mais que seja apenas, acho que 2% da população, mas ele é um cristão protestante, algo muito raro aqui no Japão. E ele também já foi ministro da Defesa e ele apoia que o Japão tenha e construa sua própria base de militares, não uma base militar, enfim, que o Japão tem uma base militar. Ele defende militares, o exército forte. Ele defende também armas, não posso falar essa palavra aqui, mas ele defende sim que o Japão tenha aqui para defender o seu território contra inimigos próximos. Quem são esses inimigos próximos? A China, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mais ou menos. Porque o Japão, ele é uma ilha que está cercada aqui por países hostis, incluindo a Rússia lá em cima, que eu sempre falo, devo ter falado um monte de vezes, não sempre falo, mas devo ter falado pelo menos umas 4 vezes, que a Segunda Mundial, também não posso falar essa palavra completa, ainda não acabou, porque um tratado de paz entre o Japão e a Rússia ainda não foi assinado, porque o Japão tem alguns problemas com as ilhas lá de cima que a Rússia tomou como oportunista. Um vídeo futuro eu posso falar um pouquinho sobre isso. O Japão já estava enfraquecido por causa das bombas que caíram aqui em Hiroshima e Nagasaki. Aí a Rússia aproveitou esse oportunismo, que o Japão já estava enfraquecido e quase se rendendo aos Estados Unidos, e foi lá e pegou as ilhas Sakhalinas e as ilhas Kurilas. Acho que é assim que pronuncia as ilhas que ficam lá para cima de Hokkaido. Então até hoje o Japão reivindica essas ilhas, tá? E esse primeiro-ministro, ele é linha dura. Ele é uma pessoa, dizem que é mais moderado, mas ele tem essa visão sobre a defesa do Japão e sobre como ele quer levar esses próximos anos à frente do governo japonês. Pessoal, antes de começar a ler, antes de começar a falar para vocês quem é esse novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se, acione o sininho, porque o meu canal, como eu sempre digo, ele é um canal de dúvidas, curiosidades e também de notícias sobre o Japão. E se você for descendente de japonês, cônjuge descendente, e precisar vir para o Japão e precisar de documentação, tá? Certificado de elegibilidade, Koseito Hon, e se você precisar também de trabalho aqui no Japão, o meu canal, Mário no Japão, é feito em parceria com a agência de empregos aí no Brasil, para você embarcar para o Japão, mas é apenas para você que é descendente ou cônjuge descendente, tá? E seus familiares, filhos menores, Yonsei maior de idade também, Nisei, cônjuge Nisei e Sansei, temos trabalhos e temos aqui uma assessoria para poder cuidar da sua documentação. Se você precisar apenas do seu certificado de elegibilidade, eu, Mário, tenho um escritório aqui no Japão, credenciado do governo japonês, e a gente pode fazer todo o processo para você, do início ao fim, com pouquíssima burocracia, tá? O seu garantidor, o seu roxonin aqui, não precisa ir até a imigração. A gente faz tudo sem a presença dele. Olha que fantástico, né?
O Rochonin só envia para a gente a documentação dele via correio, como fizeram aqui essas dezenas de pessoas aqui. Eu tenho um monte de documento aqui, eu sempre mostro com orgulho, porque as pessoas mandam para mim e as pessoas não precisam ir até a imigração. Você que está no Brasil, você pode mandar tudo digitalizado, que eu faço aqui o processo completo para você. Precisa apenas do COSEC? Eu também mando o COSEC para você direto aí no Brasil. Você está no Japão, precisa renovar o teu visto? Eu, Mário, também renovo o teu visto. Precisa de trabalho, assessoria completa? A gente arruma um bom trabalho numa ótima região para você. Então vamos lá agora destrinchar a vida do Shigeru Ishiba. Eu vou ler do Wikipedia, porque eu dei uma lida, eu já assisti alguns vídeos sobre a vida dele, e acho que aqui o que está escrito aqui no Wikipedia está bem completo, tá? Pela primeira, segunda vez, eu fiz um roteiro bonito para passar aqui, para ler para vocês, mas eu não consigo, né? Quem me acompanha aqui há muitos anos sabe que o Mário fala espontâneo. Eu nunca li nenhum roteiro, nunca li. Eu já mostrei minha mesa aqui, eu nunca li nenhum roteiro porque não sou, né? Sou artificial e eu não sou um cara artificial. Sou um cara que eu gosto de vir aqui falar, né? Então, só que eu leio bastante. Por exemplo, eu pego sites, eu leio sites, eu sempre deixo as fontes aqui. Então, eu peguei aqui a vida dele aqui no Wikipedia, eu acho que é confiável o Wikipedia. Depois eu vou ler uma notícia também sobre os desafios que ele vai enfrentar, porque ele vai enfrentar muitos desafios. O Japão está passando por um período um pouco, como posso dizer, sombrio? Sombrio não, né? É um pouco obscuro? Não, obscuro também não. Porque tá tudo fluindo muito bem, mas assim, a inflação tá pegando, trabalho não tá tão forte como era antes, né? Mas, enfim, ele tem alguns desafios depois da pandemia aí. O Japão deu uma caída, até na parte de violência, de criminalidade, o Japão deu uma guinada para cima e ele diz que vai ajudar a controlar isso aí, viu? Aqui no Wikipedia diz que Shigeru Ishiba é o seu nome de nascimento, ele nasceu em 4 de fevereiro de 1957, fazem as contas de quantos anos ele tem, né? Um político japonês que atua como presidente do Partido Liberal Democrata. Eu esqueci de falar a palavra democrata no começo, PLD, tá? Partido Liberal Democrata, tá? Aqui, esse partido parece estar há mais de 5 décadas no poder, tá? O partido. Só que o partido troca de líderes de tempos em tempos, e quem é o líder do partido geralmente vira primeiro-ministro. Essa é mais ou menos a regra. Como o Ishiba virou líder do partido, então ele assume a cadeira de primeiro-ministro, tá? Dia 1º de outubro. Ele ainda não é. Tá todo lugar falando, nossa, o novo primeiro. Não, ele é o. Mas ainda não assumiu, tá? Ele vai assumir. Então ele é o futuro novo primeiro-ministro, na minha concepção, né? Ele é membro da Câmara dos Representantes desde 86 e atuou como ministro da Defesa de 2007 a 2008 e ministro da Agricultura e Pesca 2008 a 2009, além de ser secretário-geral do PLD 2012 a 2014, secretário-geral, tá? Ishiba nasceu em uma família política, isso aqui também, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Seu pai chamava Jiro Ishiba, servindo como governador da província de Tottori, de 58 a 74, antes de se tornar ministro dos assuntos internos, tá? Então deixa eu explicar aqui. Dificilmente você vai ver aqui no Japão um político novo. Vou dar alguns exemplos, tipo no Brasil. Chegou alguém mais jovem tal e assumiu uma cadeira de poder, né? Um exemplo aqui ridículo, mas vou fazer. Pablo Marçal nunca foi nada e chegou lá e já quis em 2022 se candidatar a presidente. Aqui no Japão até pode se candidatar, mas quem vai ser eleito geralmente é quem vem de família tradicional de políticos, tá? E eu estava até lendo uma matéria há um tempo atrás dizendo que todas essas linhas, se você pegar a linhagem lá do Shinzo Abe, lembra do Shinzo Abe? O Fumio Kishida. O Shinzo Abe parece que a família dele vem desde 1700, 1800 aqui na pegada, desde a época dos samurais. Então, assim, os políticos japoneses, eles não apareceram ontem aqui, né? Toda aquela câmara de ministros, de representantes que tá lá, aquele monte de velho, tem uns jovens também, aquele monte de velho lá, já vem tudo de 1800, 1700, a família deles vem comandando o Japão, e muitos, eles são até descendentes de samurais mesmo, que comandavam o Japão, aí caiu
o samurai, né, a era do samurai, que aí virou o Japão com essa Câmara tal de representantes, né, o Japão por muitos anos também foi o imperador que ditou as regras aqui, mas sempre ali tinham os políticos abaixo do imperador, que eram os governadores, ministros e tal, e também seguiam aquela linhagem de políticos das antigas. Tá? Tô falando superficial porque não é um assunto que eu quero me aprofundar. Onde eu posso estudar, posso ler bastante e me aprofundar. Ele se formou na Universidade de Keio, em Tóquio, né? E Shiba trabalhou em um banco antes de entrar na política após a morte de seu pai. E Shiba foi eleito para a Câmara dos Representantes na eleição de 86 como membro do PLD, quer dizer, só aos 29 anos, tá? Então, desde que ele tinha 29 anos, ele já faz parte do PLD, tá? Eu não canso de dizer que aqui no Japão, esse PLD é conhecido como ultranacionalista, para você que acha que não, o Japão ele é livre, mais ou menos, mas o pensamento do povo lá é de ultradireita, tá? Shiba se especializou em política agrícola e política de defesa, como eu falei. Ele serviu como vice-ministro parlamentar da agricultura sobre o governo de Kiichi Miyazawa. Acho que não é da minha época, de 93. Cheguei no Japão em 97, tá? Então, ele tem essa vasto conhecimento, né? Ele foi ministro da Agricultura e Pesca do comando de Taro Aso. Taro Aso também é outro, também figurinha carimbada, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link das matérias para vocês lerem aqui a vida pregressa, tá? Do Ishiba, né? Então, ele nasceu 4 de fevereiro de 57 e foi registrado ali em Tóquio. Ele foi em Chiyoda, Tóquio, tá? Enquanto o seu registro de domicílio era na cidade natal do seu pai. Ele nasceu em Tóquio, mas foi registrado lá em Aso, na província de Tottori. Seu pai, Jiro Ishiba, era funcionário do governo que servia como vice-ministro da construção. Sua mãe era uma professora e neta do ministro cristão. Olha só para você ver, né? Nada é por um acaso. Michimoto Kanamori, tá? Era o tal do ministro cristão lá, avô dele. Ele é cristão protestante. Esse primeiro-ministro nosso é um cristão protestante, tá? O pai dele foi eleito governador da província de Tottori em 58, então a família mudou-se para Tottori. E Shiba não se lembra de ter vivido em Tóquio, porque ele foi muito pequenininho, tá? Jiro Ishiba, que era o pai do Shigeru, serviu até como governador até 1974 e mais tarde foi eleito para a Câmara dos Conselheiros e serviu como ministro de Assuntos Internos no gabinete Zenkou Suzuki. Esse Zenkou Suzuki era a pessoa do gabinete lá para que o pai dele servia, tá? Não lembro se esse cara chegou a ser primeiro-ministro ou não, tá? Carreira política do Ishiba. Ishiba deixou o banco, ele trabalhava num banco, tá? No começo eu falei, trabalhava num banco até 83 e começou a trabalhar na secretaria do Thursday Club, não sei o que é isso, tá? Um grupo de Kakuei Tanaka, do Partido Liberal Democrata. Ele começou a trabalhar já para esse Kakuei Tanaka, nesse tal de Thursday Club. Assim, não sei, talvez é quarta-feira em inglês, não sei, meu inglês não é tão bom. Né? Ishiba concorreu a candidato do PLD no distrito de Tottori e foi eleito para a Câmara dos Representantes aos 29 anos. Ele era membro mais jovem da Câmara na época. Como membro júnior, Ishiba se especializou em política agrícola, mas a Guerra do Golfo, em 90, e uma visita que ele teve à Coreia do Norte em 92 estimularam o seu interesse em política de defesa. Ele serviu como vice-ministro parlamentar da Agricultura no gabinete de Miyazawa antes de desertar do PLD em 93 para o Partido Renovador do Japão. Então, quer dizer, Partido Renovador do Japão, ele também fez parte. Quando o Partido Renovador do Japão se fundiu com vários outros partidos, Ishiba tornou-se parte do Partido da Nova Fronteira. Nunca ouvi esses partidos aí. Mas ficou desiludido com as constantes lutas entre os grupos, né, as facções, e saiu em 96 e voltou a se juntar ao PLD no ano seguinte, 97. Ishiba foi renomeado vice-ministro parlamentar da Agrícola sobre o gabinete de Mori em julho de 2000, mas foi transferido para o cargo de vice-diretor-geral da Agência de Defesa em dezembro. Ele foi substituído
quando o gabinete de Koizumi, o Junichiro Koizumi, foi nomeado, mas quando Koizumi o reorganizou em setembro de 2002, Ishiba se tornou diretor-geral da Agência de Defesa. Olha que bacana, o cara já faz parte da Agência de Defesa aí há muito tempo. Entrando no gabinete pela primeira vez, ele permaneceu lá até 2004. Ó, vou deixar para vocês lerem aqui, é muito vasta aqui o portfólio dele, vamos dizer assim, né? Então esse vídeo vai ficar muito longo mesmo. Primeiro-ministro designado. Por que designado? Porque como ele ganhou para ser o líder do partido do PLD, ele, automaticamente, ele é o primeiro-ministro substituto do Fumio Kishida, tá? Então, líder do PLD e primeiro-ministro Fumio Kishida anunciou em 14 de agosto de 2024 que não buscaria uma reeleição. Então, o primeiro-ministro ainda é o Fumio Kishida. Em 14 de agosto de 2024, ele disse que não queria buscar uma reeleição, tá? Como líder do PLD na eleição de liderança em setembro, efetivamente renunciando ao cargo de primeiro-ministro após índices de reprovação. Ele estava com reprovação recorde para baixo, tá? De um escândalo de um fundo secreto. Então, Fumio Kishida participou ali, né, de um escândalo, tá dizendo aqui, supostamente participou de um escândalo de fundo secreto, tá? E algumas controvérsias anteriores com a afiliação do PLD à Igreja da Unificação. Lembra que teve uma igreja de uns malucos da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, que está no Japão também e tal. Então, olha, o Japão tem essas coisas, o pessoal envolvido com a igreja. Quem acha que o Japão é só budista, budista não, shintoísta, budista não. O Japão tem muito doidão aí, né? Ishiba, ao lado de Sanai Takaichi e Shinjiro Koizumi, emergiram como os favoritos para sucedê-lo na eleição de liderança em dia 27 aqui, tá? Ishiba derrotou Takaichi e derrotou todo mundo, tornando o novo líder do PLD e primeiro-ministro designado. Porque quem ganha para ser o líder do partido automaticamente vira o primeiro-ministro. Assim que funciona aqui no Japão, e esse partido já está no comando há mais de 5 décadas, tá? Ah, então o Japão é ditadura? Não é ditadura porque troca os primeiros ministros, mas o partido é o mesmo, tá? E vem dando certo. O Japão é um país livre, um país tranquilo, um país de mercado livre, um país não é tão livre assim quanto os outros países e tal, capitalista, tal, europeu, ou americano, ou brasileiro, enfim. Mas o Japão não é um país que a gente vê assim muita coisa. Como que eu posso dizer? Eu enxergo o Japão como um país livre. Você pode ir e vir, você pode comprar, você pode vender, você pode lucrar, você pode abrir sua empresa. Eu tenho empresa aberta, eu trabalho como funcionário também. As pessoas vêm para cá, as pessoas têm visto, as pessoas renovam seu visto. Enfim, aqui o Japão realmente é um país relativamente livre mesmo, né? Assuntos militares, tá? Eu tô pulando bastante, né? Ishiba é conhecido como um Gunji Otaku. Otaku, vocês conhecem a palavra, né? Otaku. E tem um grande interesse em assuntos militares. Ele é conhecido por ter muita experiência relacionada a sistemas de armas, questões legais sobre defesa e também gosta de construir e pintar modelos de aeronaves e navios. O cara realmente é um otaku mesmo, né? Ishiba afirmou repetidamente que acredita que o Japão precisa do seu próprio e equivalente corpo de fuzileiros navais igual dos Estados Unidos. Então, o Japão precisa de exército para enfrentar, tá? Para ir para frente mesmo, infantaria de guerra, para poder defender as suas muitas pequenas ilhas. Em 2011, Ishiba apoiou a ideia de o Japão manter a capacidade de construir armas nucleares. Então, para você ver que ele tem esse pensamento. Enquanto a maioria dos japoneses não quer, porque foi os únicos no planeta que tomou as duas únicas bombas nucleares na cabeça, então a maioria não quer, mas ele quer. Ele quer que o Japão tenha a capacidade de se defender. Mário, você concorda com isso? Concordo. Concordo, porque se o Irã pode ter, ainda não tem, mas dizem que vai ter. Se a Coreia do Norte pode ter, se os Estados Unidos, Paquistão, Índia, China, França, Inglaterra, se eles podem ter, por que o Japão não pode ter? O Japão só não tem arma militar porque a população aqui não quer. Porque eles já sabem os efeitos que isso pode causar, né? Então eles não querem. Mas assim,
vai ficar vulnerável? A China é uma potência aqui. Vamos supor que os Estados Unidos deixem o Japão. Vamos supor que os Estados Unidos entrem numa guerra com a Rússia, entra numa guerra no Oriente Médio, e os Estados Unidos está todo envolvido lá com essas guerras. Aí, de repente, a China resolve dar um passo para cá, a Coreia do Sul falou, opa, uma oportunidade. A Coreia do Norte falou, opa, uma oportunidade de dar um passo aqui no nosso arqui-inimigo Japão. E os Estados Unidos está enfraquecido, precisou mandar os seus homens daqui para lutar. O Japão, como que ele vai se proteger? Precisa ter um trunfo na manga, essa é a minha opinião. Tá? Para o Japão, ele é totalmente dependente dos Estados Unidos e ponto final. Né? Em 2017, Ishiba reiterou que o Japão deveria ter a capacidade de construir armas nucleares, afirmando que o Japão deveria ter a tecnologia para construir uma arma nuclear se quisesse fazer. Até o Brasil tem essa tecnologia. Até o Brasil já quase teve a bomba atômica, né? Então aqui continua a vida pessoal e tal. Ele vai ter muitos desafios, porque a pandemia deixou um rombo aqui, inflação, o Japão tendo que dar dinheiro para todo mundo, tendo que dar, não, o Japão deu dinheiro, deu ajuda para todo mundo, então o Japão tem uma dívida pública que, se eu não me engano, é a maior dívida pública do planeta, e ele vai ter que lidar com isso. E ele também disse que vai dar um jeito na violência. O Japão está ficando um país violento, tá? Não sei se é porque está entrando muitos estrangeiros, mas a gente vê na TV aqui violência que não tinha, roubos que não tinha, sempre teve, mas tudo, sabe, o Japão sempre foi um dos países mais seguros do mundo, e hoje o Japão está um pouco perdendo a mão desse controle. Então ele tem esse desafio e ele falou que vai dar um jeito. É isso. Vocês conheceram um pouquinho aqui do Ishiba Shigeru. Ishiba, o novo primeiro-ministro designado do Japão, que vai tomar posse agora em 1º de outubro de 2024 aqui no Japão. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e